Boa noite, amigos da WTV Brasil. Essa é mais uma edição do programa Hora do Esporte. Ao meu lado, Beto Araújo. Aí, como você tá, bem? meu bom? Beleza. Depois de muita Tudo certo? vodka, muita, né? Muita comemoração ali na Champs-Élysées. Opa, agora é uma feijoadinha, né? Voltamos para casa. É isso aí. Finalmente, acabou a Copa do Mundo, não tem mais, só daqui 4 anos e mais uns 5 meses, né? Que a próxima é só em novembro no Catar, né? No Catar vai ter um período diferente aí, né? Vai ser interessante ver novembro. Termina em dezembro, ou seja, se o Brasil ganhar o Hexa, já emenda Hexa, Natal, Ano Novo, Carnaval. Já estamos com saudade da Copa, né? Na verdade, né? Porque foram dias aí bastante intensos, né? Em que a gente pôde observar bastante coisa. A gente não viu muita novidade não, né? A gente não viu, acho que em alguns momentos a gente viu mais do mesmo. Copa? Na Copa. A gente não teve aquela seleção em que teve, nossa, como jogou demais, arrasou, nossa, tava vai, batendo Brasil! bola. Não vai não! Ele não vai não! Não vai não. Não vai não, já foi, né? Já foi. Já mandar um abraço aqui pro Rafael Scalvi, que já tá acompanhando a gente, mandou Opa, Rafael. Vão mandando aí os comentários, hein, pessoal? Façam um programa junto conosco, né? É bom comentar. O Juan já tá aí na área. Sempre aquela lá do Palmeiras não tem Mundial. Ele não tem outra coisa Esse na cabeça, ano né? sai, hein? Esse ano sai o Mundial do Palmeiras. Será que volta logo? Sai, mas será que volta logo? Que o último que saiu não voltou mais, né? É verdade. Mas vamos falar. Bom, a grande campeã, França, bicampeã do mundo. Bicampeã. Justo, porque tem um bom time. Agora, entrando nos detalhes, né? Os detalhes em que o jogo, como ele se apresentou, não é? A Croácia, guerreira. A Croácia jogou um jogo a mais, né? Com as prorrogações. Um jogo e meio a mais, né, praticamente. Então, ela teve... E teve um dia a menos de descanso. Teve uma atuação muito legal. Eu acho que o melhor jogador, eu acho que foi muito bem votado. Eu penso que sim. Foi da Croácia. Foi da Croácia. E se não fosse ele, na minha opinião, o Hazard poderia ter entrado ali também. Sim. O jogo estava muito bem. Mas o jogo em si, a França... Eu penso que ela acabou sendo beneficiada nos 2 primeiros gols da França. Eu acho que teve o primeiro gol, que foi originário de uma falta que não existiu, não é? E ali, olha, é um lance em que o árbitro tem que estar sempre atento. E o que eu quero pontuar, Beto, vamos lá. Teve o uso no jogo da final, que foi 4-2 para a França, o uso do assistente de vídeo, né? O árbitro assistente de vídeo, que é o VAR, né, em inglês. E o que acontece? Teve essa falta, o VAR não interferiu. Ou melhor, foi assinalado falta, o VAR não chamou de canto e falou, olha, não foi bem falta. Ok, a França fez o primeiro gol contra do Mandzukic. Primeiro gol contra na história de uma final de Copa, verdade, né? Verdade. Só que a Croácia empata o jogo. Tava 1-1 e o mesmo cara que fez o gol do empate da Croácia meteu a mão na bola. E aí, além de ser interpretativa, aí teve o VAR. Então. E aí ele chamou o árbitro de canto e falou, não, vem ver esse lance. E aí o árbitro assinalou pênalti. Ou seja... Na hora que precisou usar para salvar o perigo de gol para a Croácia, não foi usado. É que me parece que há um protocolo. Você acha que é meio que um mimimi da minha parte? Não. Eu acho que é isso que precisa ficar muito bem claro. E que não ficou. Pelo menos para quem assiste, para quem está do outro lado, isso não está muito bem claro. E aí é um recurso tecnológico que dá para ser muito bem explorado, penso eu. Bacana, né? Só que por outro lado, tem situações em que, mas fora da área é a interpretação do juiz, dentro da área o VAR é utilizado. Então tem uma linha
por esse lado. Aí voltamos um pouco, lá no início da Copa, teve um lance com o Brasil, por exemplo, teve 2 lances com o Brasil que eu julgo capitais. Um em que o Miranda é empurrado, não é? Certo, o gol da Suíça. Exatamente, e o outro é com o Gabriel Jesus, em que efetivamente muita gente interpretou como pênalti. Até o do Neymar eu interpretei como pênalti. Até o do Neymar. Então, e aí contra a Costa Rica. A gente tem que usar o mesmo peso e a mesma medida, e não me parece que isso não aconteceu, né? Me parece que essa questão ela ficou um pouco de lado. E por outro lado, né, voltando aqui no caso específico da França, ela acabou sendo beneficiada nesse sentido. E eu não estou dizendo que uma conspiração em favor nada disso. Até o Rafael está comentando aqui, ó, sejamos realistas, a França jogou muito também. A arbitragem pode ter chamado para si a responsa, mas eles estavam melhor fisicamente, mais focados. A Croácia está de parabéns, chegaram onde nenhum jogador acreditou chegar. Eu acho muito pertinente o comentário do Rafael, muito pertinente. Não, eu vou por essa linha também. Sim, embora eu faça esse adendo de onde atua o assistente de vídeo, e que não vai estar claro nunca, sempre vai ter polêmica com ou sem o vídeo, sim. Porque em até lance em que o vídeo foi utilizado, como a gente falou, o lance do Gabriel Jesus, para mim, se eu não me engano, posso até rever e mudar de opinião, mas no momento eu não achei pênalti. O do Neymar eu não tinha achado, e depois que o árbitro cancelou e eu vi pela 30ª vez o replay, eu achei pênalti. Ou seja, então até com o vídeo é muito subjetivo. E sem bairrismo, e sem aquela coisa, não, o Brasil, não, nada disso. Olhando puramente o lance. Na minha opinião, tanto com o Gabriel Jesus quanto com o Neymar, houve a penalidade. Eu acho que a questão principal no caso do Neymar, eu acho que já havia, aí eu diria que havia uma tendência a... quando você tem aquela situação indúbio pro réu, no caso do Neymar foi diferente, né? Na dúvida é contra ele. Exatamente. Porque ficou muito marcado essa é a impressão que a gente acabou ficando. Porque o Neymar, até por uma questão que a gente até comentou em programas anteriores, uma questão de proteção dele mesmo e tudo mais, ele acaba fugindo um pouco da falta. Por esse lado, a gente pode falar do Griezmann. O Griezmann, parece que ele se encolhe fugindo da falta. Parece que ele estava se protegendo. E ele acabou, antes do cara bater, ele já pulou. E efetivamente não houve falta. Não houve contato. Não houve contato. Então... A forma de julgamento, a arbitragem no futebol é muito diferente, né? No basquete, você efetivamente tem que ter o contato, né? Para acontecer... Existem infrações também, de você impede de alguma maneira o jogador passar, vai dar falta. Mas a falta é técnica, você tem um limite. No futebol não, fica muito ali, pode acontecer de tudo. Muito interpretativo, exatamente. Pronto, caiu um meteoro na cabeça do jogador, não é falta. Pois é. E aí, então é complicado. E essa questão ela mas ao mesmo tempo um pouco abstrato aí no meio disso tudo, né? Eu acho que foi determinante para o jogo, mas eu acho que, como o Rafael comentou e como a gente concordou, a França estava muito melhor. Muito melhor. A França, olha, o time da França é muito bom. Se você... Além de que a seleção é muito boa também. Muito bom, o time da França é muito bom e veio, e olha, nós até falamos isso em programas anteriores, antes de começar a Copa. A França era uma das fortes candidatas ao título. E desde a Euro de 2016, sem ela dúvida. Vem então, sendo mérito. O que eu estou dizendo eu vejo que isso houve uma eu penso que houve uma interferência. Essa interferência naquele momento pesou muito para a Croácia, pesou demais, porque tomou um gol, não é? Originou um gol, e aí na sequência tomou o segundo, depois do empate. Quer dizer, o time já está desgastado, e não é a desculpa, estão preparados, eles precisam superar, é o jogo final de Copa, a gente entende tudo isso, mas são detalhes que fazem com que um time levante uma taça ou não, né? Falando em levantar a taça, vamos passar para as fotos aí da comemoração, Vitão, por favor? Qual comemoração? Qual comemoração? Acho que são duas separadas aí, só para
Aí a comemoração, o Lloris levantando a taça. Lloris levantando E essa taça é linda, hein? Sim, a taça é linda. O Lloris... É lindo também? Ele está muito feliz ali, porque, apesar de tudo, né? Porque hoje a gente fala só do que ele levantou, a taça, mas ele fez uma graça, foi muito legal. Agora, quase entregou a pamonha. E o nosso amigo que está na frente do Lloris, mostra de novo lá, Vitão, a foto. Esse ser que está ali na frente do Lloris. Você está falando do Giroud? Esse ser... meu amigo, na boa. Um abençoado esse ser, esse cara é um abençoado, porque do time da França é uma seleção, olha, de gabarito, viu? Mas o Giroud, ele... Não, e outra, pode até voltar pra gente. Eu acho que o né? Gabriel Jesus tinha que aprender com o Giroud, viu? Né? A não fazer nada, não fazer gol. Não é assim. Nem sabe onde tá vendo ele jogar? Mas Então, não é assim que é pra jogar. Ele ganha a taça. E pra falar a verdade, ele monopolizou a taça. Tipo, não, daqui que eu vou... Pois é. Não, mas claro, fica piada, mesmo... Agora esse daí merece. Esse mereceu, hein? Mbappé, menino tem 19 muito. anos, campeão do mundo. Fez gol na final. Espetáculo. Igualou recordes de ninguém menos que Pelé. E vai chegar no Paris Saint-Germain de peito estufado. Vai chegar aí lá. A foto Mas vamos só voltar aqui rapidão, Vitão. Porque o que ele tá falando é muito pertinente. Vai chegar com uma moral. E vai peitar moral, quem? Hein? Ele vai peitar... O menino Ney. O menino? Mas a gente tem que tratar como menino Neymar mesmo? Tem, né? Porque você tá agindo como um... Poxa, que pena, hein, cara? E você sabe que isso me incomodou demais com a frase em que o nosso representante na hierarquia, né, da seleção, o Edu Gaspar, né? Sim. Edu Gaspar falando, o menino Neymar e tal. É um garoto. E assim, eu penso até que falou talvez de uma forma carinhosa, que eles tratam entre eles mesmo, mas é hora de botar a bola debaixo do braço e falar, eu sou o tal, eu sou o craque desse time, eu preciso ter uma postura como ele teve quando o grandalhão Fellaini, né, da Bélgica, deu um chega para lá dentro da área, que ele mesmo levantou rapidinho e não, a bola, vamos jogar, mais ou menos isso que ele fez, né? Quer dizer, acho que essa postura tinha que ter sido desde o começo da Copa. E aí acabou faltando eu acho mesmo. que o conjunto não estava legal, né? Você via a seleção muito desligada. E aí, meu caro, tudo bem que eu acho que abre ele chamar essa responsabilidade poderia mudar o cenário num todo. Mas é legal, abre pra gente uma discussão bacana. Sabe por quê? Porque assim, a tendência era de dizer que a seleção brasileira estava muito bem dirigida, muito bem comandada, muito bem nisso, muito bem aquilo e tal. Ok, estava mesmo. Só que tem um outro lado. Vamos fazer uma comparação das equipes que que foram avançando na Copa do Mundo, que são europeias em sua maioria, e as equipes sul-americanas ficando pelo caminho. E se você pegar, por exemplo, essas equipes, vamos voltar um pouquinho. Quem foi o último campeão americano? Quem foi o último campeão? O Chile. Certo. E... Não, nem foi, né? Então, e nem foi para a Copa. Quer dizer, ele é o último... aliás, as duas últimas edições, né? Nem foi para a Copa. Ele ganhou as duas nem foi para a Copa. E aí, a gente vê que... Será? Estamos conjecturando aqui, né? Olha só. Estamos conjecturando. Imagina o seguinte, será que estamos num patamar legal para encarar os europeus de igual para igual? Ou será que a gente está um degrau abaixo? A gente está um degrau abaixo. Eu acho que é muito benéfico, muito saudável admitir isso. Certo? E não tem isso. Porque o Brasil realmente foi bem nas eliminatórias, mas na hora do vamos ver, jogou apático. O comando, igual quando saiu a lista de convocado, para mim foi um Dunga 2 o Tite. Eu acho que a fala de mérito foi mentiroso e era um cara que, para mim, desceu no conceito. Porque ele sempre foi o cara que falou, tinha coerência, era inteligente.
e falava que ia chamar os melhores jogadores. E não foi bem isso que aconteceu. No final acabou chamando só a patotinha ali que ele tem a confiança. O que eu acho ok, mas você tem que, pelo menos, manter o discurso, né? Porque o Dunga, a gente sabia que ia ser assim desde o começo. O Dunga falou, não, vai jogar comigo quem eu quiser, quem for da família, da minha confiança, e ponto final, acabou, ele manda. Agora, não adianta ficar mimimi, faz propaganda de televisão, é o garoto propaganda mais do que o Neymar, porque ele estava em todos os comerciais. E tem uma outra coisa. E na hora do vamos ver, não chama. E tem uma outra coisa que acho que me incomodou um pouco, porque assim, a gente que já assistiu outras edições de Copa do Mundo e já tivemos seleções brilhantes, tivemos mesmo, né? Tivemos times bons, assim, até com craques com uma personalidade para falar mesmo, com muito mais, ser mais incisivo. Aquele cara que falava, botava na mesa e falava aquilo que pensava e tal. Uma coisa que me incomodou foi que aqueles que foram à frente das câmeras, foram enfrentar os jornalistas e tudo mais, muitas vezes, parece, a impressão que dava é que não estava tão seguro em falar até. E até teve uma situação específica em que o Neymar foi questionado, estava ele ao lado do Tite, e uma situação específica, né? Foi questionado e pelo um comentário de um técnico adversário, né? Um técnico mexicano, né? Naquele lance que ele é pisado, ele falou que... E aí, o que o Tite fez? O Tite chama a responsabilidade. Fez uma intervenção ali, chamou para ele, quer dizer, então, e às vezes a personalidade também do craque, não só dentro do campo, mas na hora de falar, tem que ser também forte. Então, nós já tivemos seleções em que você tinha Sócrates, que quando abria a boca, ele sabia o que falava. Romário, muito incisivo no que ele falava. Por mais marrento falava e fazia acontecer. Porque ele fazia acontecer dentro de campo, fora do campo ele também se garantia, e era assim, quer dizer, nós tivemos, e olha, nem sempre capitão, né? E aí você tinha um capitão, o Dunga, não é? Que tão contrariado, tão contrariado, falando, era Dunga, não sei o que, mas era um cara que resolvia e também falava. E nós não tivemos nessa seleção ninguém que efetivamente apareceu e jogava para ele mesmo. Não, a e outra, rodízio tá de capitão. Peraí, né? Quem que manda lá? E outro, Brasil eliminado, aí vem diretor de futebol, Edu Gaspar. Quem é Edu Gaspar? Por que o Tite não vai lá falar? Ele que é o comandante, pô. Então, assim, o que parece que é o melhor ali possível, que seria o Tite, me decepcionou antes, particularmente. E antes da Copa começar, por quem ele chamou, e os motivos que ele chamou, muito, né, contestáveis também. Então, tudo bem, tem aquela piada, o corintiano fica falando, mas tá criticando porque é do Corinthians. Mas não o Gabriel Jesus, assim, né? Ele manteve no time, Gabriel Jesus é palmeirense, então dá pra ver que ele foi um pouco teimoso. A teimosia. E tirar, às vezes, um jogador, um atleta, de uma característica que e aí não dá pra gente fugir muito disso, né? Taticamente o Gabriel, vamos falar especificamente do Gabriel Jesus. Taticamente o Gabriel Jesus é muito importante nessa função. Mas, ok, a gente até entende, porque afinal de contas ele vive o dia a dia lá e ele sabe o que está falando, né? Só que tem uma outra coisa. Centroavante, cara, a seleção brasileira, ela sempre teve centroavantes que são goleadores e ponto. Não teve. Eu era. É papo de boi dormir, você desculpa. É verdade. Pra mim é papo de boi dormir. Então, você pega, por exemplo. Tem que fazer gol. Tem que fazer gol. Você pega, por final. exemplo, teve uma ocasião que eu lembro, muito contestado em situações, não sei o que, Copa de 82, né? Serginho Chulapa. E aí o Careca
estava muito bem, só os feras, né? O Careca estava muito bem, só que ele teve uma contusão e tal, e não deu para ir. O Serginho Chulapa acabou entrando na Copa. Só que assim, aí fala, pô, mas o Serginho Chulapa, pô, meu, ele só faz gol dentro da área, só faz gol. Ué, mas ele tá lá para isso. E o Serginho Chulapa, os caras falam, pô, mas ele é grosso. Muita gente falava isso. Tá bom que seja, só que ele guardava. Serginho Chulapa guardava, bobeou com ele dentro da área, ele fazia gol. Ah, mas ele joga com os braços. Pô, tem tanta gente que joga com os braços, joga de tudo quanto é jeito e não faz nada. Joga, pô. Era o jeito dele jogar e ele guardava. Então, o Gabriel Jesus, aí, nesse sentido, ele foi sacrificado. Poxa, mas o centroavante tem que fazer gol, cara. Exato. Não dá pra voltar pra buscar jogo. Não, ele tem que receber bola, a gente cara. tá falando de dois caras, Neymar e Gabriel Jesus, que tem um nome muito maior do que o Tite. E na próxima Copa, muito provavelmente, estarão lá. O Gabriel Jesus tem 21 anos. Não, o Neymar claro, tem 26. claro. Mas o que eu tô falando é que a marca dos caras fica um pouco manchada. E a do Tite? Ou seja, o técnico é isso que eu não E tô ainda entendendo. assim tem aprovação, né? Porque as pessoas querem que ele continue, né? Sim. E só para finalizar a seleção brasileira, o Rafael comentou aqui, ó, que a nossa seleção até o Qatar aprenda principalmente a ser uma seleção que que os jogadores não usem a seleção como vitrine, né? Mas sim que honre e sinta a camisa, como diz o velho Lobo. Então, mas Rafael, e você sabe que isso, assistindo aos jogos, comentando entre amigos essa questão, é legal o que você está dizendo, porque por mais que vamos fazer só uma analogia em relação aos jogadores da Croácia, por exemplo. E agora a gente pode mostrar a foto a aí que comemoraram o vice, olha só. Por quê? Porque a impressão que tem é que os caras estavam jogando e estavam fazendo daquele jogo uma batalha pessoal e projetando a Croácia para um outro patamar. Então, assim como antigamente se falava do orgulho de ir para a seleção brasileira por estar representando o país, hoje muitas vezes é o que o Rafael acabou de falar. O cara vai para a seleção, mas como uma vitrine, porque ele quer ir para a Europa, ele quer ir para outros cenários do futebol mundial que são maiores. Não, e é legal pontuar nessa foto, além dos jogadores, claro, a presidente de camiseta da seleção. E que deu os um demais exemplo, presidentes, todos de civilidade, cara. Sim, que foi pagou do próprio Tudo bolso no próprio a passagem. bolso. Impressionante isso aí. Isso é muito legal. Então mostra a questão de, poxa, vamos resgatar uma situação, a gente está precisando disso, né? Um povo que é sofrido e tal, e não sei o quê, e que leva, assim como o brasileiro lá atrás já falou, hoje você vê muito o discurso, mas o povo brasileiro é muito sofrido, tem alegria com o futebol, não sei o quê, né? Acaba sendo meio que caiu no lugar comum isso aí, né? É conto do vigário isso daí. Isso... Enfim, palmas para a presidente da Croácia que foi lá tomar chuva. Pois é. Vitão, nosso diretor, quanto tempo aí a gente tem nesse bloco? Acho que já estourou. Já estouramos, né? Falamos bem aí de Copa do Mundo. Na volta a gente vai palpitar aí os melhores jogadores. Isso. Falar de Brasileirão em Fórmula 1. Isso aí. Então até já, pessoal. Hoje eu trouxe o meu violão porque o Savoy tá com saco cheio de falar que não tem dinheiro. Só que pra pagar as pônei tem dinheiro o ano inteiro. Pé na bunda dele, ele fica muito do deprimido e aí vai e tal, e até quarta-feira pode assaltar à vontade, né? Aí, a partir de quarta, vocês ficam meio na moita, né? Aí vocês assaltam só à noite, tal, né? E neste momento, a Amanda Souza está tendo um infarto do miocárdio acrescido de delírios tremens aqui, ó. Mas eu não tô nem preocupado. Se quiser, pode rasgar as cartinhas, que eu não tô nem preocupado. O importante é ir lá fazer.
sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, aí tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Porque vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde ou já fica... Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde e quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou 5 reais. 5 reais na base. Voltamos com a hora do esporte. Beto, a Copa do Mundo acabou, França bicampeã, a Croácia... A Copa do Mundo acabou? A Copa do Mundo acabou. E quem perdeu? Quem perdeu foi a Croácia, que ficou... Perdeu, acabou, 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 acabou. Brasil nem pode, essa música foi inventada pela censura. Temos menores assistindo aí. Acabou, perdeu, Croácia. Mas eu muito honrado, acho que foi um vice muito melhor do que a colocação do Brasil. Ficou em sexto, né, o Brasil? Bélgica em terceiro, acabou, e resto é resto. Mas quem narrou a sua 11ª final de Copa do Mundo foi o Zé Silvério, né? Grande da Zé Rádio Silvério. Bandeirantes. Grande Zé Silvério. Vamos colocar um trechinho que a gente separou aí? Bacana, hein, cara? Vamos bacana. ouvir que tá legal. Ele merece essa homenagem. O Zé Silvério, ele faz parte de quem gosta do esporte e quem gosta especificamente do futebol, certamente conhece Zé Silvério. Então vamos que vamos. Roda aí. 9 minutos antigamente é a última volta do ponteiro. Toma a distância do Rio para fazer a cobrança. Correu, bateu, de perna esquerda, levantando no campo de ataque. Subiu lá na frente, Griezmann, desceu ali. O árbitro já confere o seu cronômetro. A bola ficou na zaga, ficou para Lovren. Lovren enche o pé de presente para Varane. Varane tira de qualquer maneira, enche o pé também, bota lá para fora. 49-35. A bola fica de novo cobrada no arremesso para o time da Croácia, que vai lá pelo lado esquerdo do campo com Modric. A França vai comemorar mais uma conquista de Copa do Mundo. França 4, Croácia 2. Bola levantada na área, sai o goleiro do Rio, faz a defesa. O árbitro vai para o centro do campo e é ali que eles costumam terminar nesta nova situação da Copa do Mundo. Vai acabar o jogo, o árbitro voltou, parou, bola levantada. A França até de arrepiar, né, cara? Esse não é bom, hein? Zé Silvério. Faz uma grande festa. 11 finais de Copa, 55 anos de carreira completa esse ano, que merece uma homenagem. É um narrador brilhante, assim como já tivemos o Fiore Gigliotti, Orlando Duarte como narrador, enfim, tantos outros, o próprio Luciano do Vale, esse era muito conhecido na TV, mas o Zé Silvério, ele, assim como o Fiore Gigliotti, penso eu, como eu ouvia desde pequeno, ouvia muito com esses narradores, eles são de uma época em que muitas vezes eles fazem alguns comentários em relação ao que acontece hoje e tal, mas são de uma época mais romântica do futebol, né? E
perdurarem por tanto tempo. Hoje a gente tem aí uma turma de narradores, tem até mulheres narrando futebol hoje, né? E que é muito legal também, mas o Zé Silvério merece, assim como o Fiore Gigliotti eu tenho como referência, porque quando criança eu ouvia o Fiore, muito Fiore, Osmar Santos, né? E o Zé Silvério. E poder acompanhar todo esse tempo, essa trajetória, pra gente é muito legal, né? Então fica aqui um abraço nosso da WTV pro Zé Silvério. Show de bola, legal, hein? 11 finais de Copas. Não é pra qualquer um, citar né? também, né? O Galvão tá chato, mas tem a parte épica dele aí, a tetra. O Galvão. Enfim, ele também há muito tempo aí. E um negócio legal que aconteceu ontem na transmissão da Globo, né? O Casagrande abrindo o coração e falando da história de participar da primeira Copa do Mundo, né? Em que ele chega e sai sóbrio, né? Sem o uso da droga, né? Ele é dependente químico. E ele saiu sóbrio, acho que isso é muito legal. Uma vitória e rolou comoção, os dois choraram ali. O Casagrande... O Arnaldo César também disse que é a última Copa. Última Copa, isso. O Casagrande, ele me parece, assim, eu não conheço pessoalmente, enfim, mas ele me parece uma pessoa bem transparente, ele é bem coerente com as coisas que acabam acontecendo, né? Ele sabe de algumas situações que para ele, esse comentário dele, né? Ele sabe que não foram as melhores decisões em algum momento, e se redimiu em outras, até questões familiares e tudo mais, mas é um cara que, eu acho que, eu penso até que às vezes tem algumas críticas ou algumas brincadeiras, alguns memes na internet que eu particularmente não compactuo, não gosto, não acho bacana, relacionado ao Casagrande. Mas ele merece também toda a nossa admiração, sem dúvida. Não, ali é o lado pessoal dele, né? Sem dúvida. Foi emocionante, foi bem legal. Eu vi esse trecho, foi bem bacana. Isso, mas enfim, acabou a Copa do Mundo, só em 2022 agora, Qatar. Pois é. E vamos pro Campeonato Brasileiro, né? Mas não vamos falar dos melhores aí da Você Copa? quer falar? Então vamos falar dos melhores da Copa, não, vai. Assim, rapidinho. Eu separei, jogo rápido. É. A gente separou, a gente tá tentando fazer essa brincadeira aí dos melhores. Goleiros, eu separei 4 aqui. Courtois, Lloris, Subasic e Pickford. Olha, Subasic merece uma menção honrosa, porque ele foi um gigante para fazer a Croácia chegar onde chegou. Não, eu sinceramente acho que pesou alguma coisa, pesou demais. Ele não estava numa tarde, noite brilhante ontem. Ele acho que teve situações em que ele poderia ter dado algo mais, mas aí é só estando lá para a gente poder, não é? Agora, sem dúvida, para mim, o Courtois. Eu vou de Courtois também. Zagueiros. Zagueiro tá fácil. Defensores, na realidade, né? Tá fácil. Quem que você tem aí pra falar? Ó, eu separei, mas aí a gente já coloca os laterais também. Tá bom, tá. Vamos lá, Pavard, eu também vou nessa. Miranda, Varane, Mina, o Vida da Croácia. Opa, legal, grande. A gente não precisa ter 11, a gente precisa ter os melhores então aí nas posições, lá, beleza? Vamos lá, vamos pegar de defensores. É isso aí. Eu vou de Varane e Mina. É o mesmo voto que você, a gente Mina, não casamos votos, mas... Olha, deixa eu só fazer um comentário rápido em relação ao Mina. Mito! Meu, o Mina, ele mitou com aquele gol que ele fez contra a Inglaterra. Não, então, eu acho que esse é o diferencial. Aí o cara fala assim, mas ele é zagueiro. Tá bom, mas cara... Fez gol, é isso que é o diferencial, é isso que eu acho legal. Cara, ele fez os colombianos terem... Olha, no horário permite, né? Os caras tiveram um orgasmo múltiplo. Tiveram, cara, na boa. Pena que não deu, não passou ali, né, da Inglaterra. Pois mas foi muito legal. Embora a seleção colombiana, ridícula. Podia ter Não que a Inglaterra mais, não seja, tá? Mas não, mais, ridículo, né? Porque os caras são violentos pra cacete, mano. Os caras baixam. Vai lutar Muay Thai, viu, mano? Isso aí é futebol. Isso mas eu coloco o Mina porque ele foi lá e fez os gols.
E o Varane porque foi campeão, mas o Vida foi pra final também. Isso. O Miranda acho que jogou muito bem, Miranda foi bem. Foi bem pra caramba. mas enfim. O próprio Thiago vamos foi com bem, esses né? dois. Mas o... Foi, mas né? Vamos lá. não foi tão longe igual esse que a gente citou, Tá. né? Embora o Mina tenha ficado também nas oitavas. Ficou nas oitavas já, Sim, né? Uhum. Mas pra mim teve uma atuação um pouco mais legal aí de se ver do que Sim, o foi Thiago. muito legal. E meio campo, quem que você coloca aí? Pô, cara, quem que você colocou aí nessa sua... Eu Quem você citei pescou aí? 5 aqui que eu Ah. acho que... Vamos escolher 2? Sei lá, Ah. o Kanté, o Casemiro, e porque Casemiro, quando ele que saiu Copa, do hein? time, Ah, o Brasil foi eliminado. mas que Copa do Casemiro, hein, cara? O Hazard, Griezmann e, Hazard, lógico, cara. o Modric. Os caras ferem. Eu acho que dá pra ficar com esses 3 aí, vai. Eu fico com... Na boa. Aliás, né? dá pra colocar os 5, né? Meio campo. Mas então, meio campo. E E, aí a aí, gente e o escolhe De dois Bruyne, hein? atacantes. E o De Bruyne, não entra nessa... Você trocaria quem aí pelo... Entre Cara- Hazard, Griezmann e Modric, você colocaria o De Bruyne no lugar de alguém? Cara, tinha que arrumar um jeito de estar todos esses caras, meu. Não dá. O Hazard não dá pra tirar? Não dá. O Modric foi o melhor da Copa. Essa votação é depois, né? Cara, não dá, não meu. tem Mas o De Bruyne, Nem tudo é perfeito. cara, não é brincadeira, né? E atacante? Quem... Ah. Giroud, né, olha você tava aí, falando. Giroud ganhou na Giroud, loteria, meu Giroud amigo. é sacanagem, Ganhou na né, loteria cara? esse cara. Cara, e aí a gente viu aí, obviamente, programas esportivos e tudo mais, mas Cristiano Ronaldo, Messi, fora da... Esses não caras dá, tão não dá, fora. não dá, cara, não dá pra ficar fora. Tá bom, quem que você... Sabe por que não dá? Escolhe 2 eu vou te falar, atacantes, sabe por vamos que lá. não dá pra ficar fora? Por quê? Porque, meu, imagina o Cristiano Ronaldo olhava de um lado. Tô só. Cri, cri, cri. Olhava pro outro. Cri, cri, cri. O Messi é a mesma coisa, cara. Ó, o Cristiano Ronaldo fez 4 difícil. gols na Copa do Então, Mundo. e ainda assim ele conseguiu fazer 4 gols. O Messi, se eu não me engano, fez 1, né? Fez. Mas, cara... O Neymar Não dá. fez 2, né? 2, é. Então vamos lá. Não dá, Eu separei cara. Mbappé, Lukaku, Aí, Harry Kane Lukaku jogou, e o hein? Mandzukic. Eu vou colocar mais 3 e eu quero que vocês votem aí também, tá? Vocês que estão assistindo. Pode cornetar aqui a gente. Vou colocar mais 3 além desses 4 para você escolher só 2. É. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Olha lá, o povão que vai escolher isso aí. O povão que vai escolher, Vamos pessoal. ver aqui se a gente Vota já aí, tem hein? resposta aqui, ó. Vota aí, pessoal. Juanzinho tá assistindo. Ô, Juan, fala aí, cara. Rafael, O Rafael também tava comentando aqui, mas enquanto isso você vai votando. Você vai votando, eu quero ver. André Araújo, meu coração até, olha, dá aquela... falou Andréia, meu coração dispara. Ficou até emocionado aqui, tá vermelho. Pimentão. Pois é, falou André, meu coração dispara, cara. Ah, aí é coisa boa, linda, hein? é coisa Quer linda. audiência melhor do que essa? Não precisa. Então vai, é agora. Ela vai te Ah. cornetar, hein? Vai cornetar. Mas Quem fala você aí, né? escolhe? 2 desses daí que eu citei. Mbappé, Lukaku, Kane, Mandzukic, Neymar, Cristiano Ronaldo ou Messi? Ah, cara, olha, sinceramente, eu assim, eu sou fã de carteirinha desses caras. Messi, Cristiano Ronaldo. Eu penso que até pelo que eles já conquistaram e pelo que eles fizeram nos últimos 10 anos, que só deram os caras, né? Eu acho uma sacanagem ele não ter ninguém para jogar do lado. É difícil, cara. Então, aí você fala, mas o cara tem que mostrar que, poxa, mas... Mas mais do que aí, eles Beto, mostram. na boa, a gente tem que pegar esse período. Eu entendo que é super injusto. Tá, mas é só da Copa, É só não sei da o quê Copa. e tal. É difícil, hein, cara. E aí? Mas, ó, o Mandzukic... Mandzukic. Ó, você colocou quem? O Mbappé, Lukaku, Mbappé, cara, Kane, Mbappé jogou muito, Mandzukic. cara. Jogou muito. Kane fez gol, né? Tem que Cara, escolher. É difícil. Não, eu Não vai arregar agora. Não dá, cara. Os caras, não dá, cara. Na minha seleção, o Cristiano Ronaldo e o Messi tem que ter lugar. Na boa, sério. Então vai os dois, Cristiano Esses Ronaldo e dois caras Messi. tem que estar no meio. O Neymar você deixa no banco. Olha, o Neymar, super, mega, blaster, talentoso. O cara joga demais. Ele também tinha que estar nessa aí, cara.
Ele joga muito. O povo desceu a lenha no cara, falou e tal. Mas o cara joga muito. Não, eu sou fã desses caras. Criou novas regras e vai deixar os 3. Tem Cristiano que tá Ronaldo, Messi e Neymar. Tem que estar lá, tem que estar. Tá bom, eu não vou fugir da proposta. Não tem problema não. Os caras tem que estar lá. Eu vou de Mbappé e Mandzukic. Legal. Bom. Pô, monta o seu time lá, eu vou jogar o meu aqui. Não, aí não. Cada um com a sua seleção. Embora, né, a França, o que mais tem muito desses memes, né, essa crítica, porque eles são naturalizados franceses, né? Pois a maioria né? do time. Pois ali, é. né? Nessa hora... São todos jogadores africanos. Então, nessa hora, viva a migração, né? Exatamente. Nessa hora, viva! Agora, para outras questões, a xenofobia impera, né? Exatamente. Isso é duro, né? E ó, já que você tá falando de Cristiano Ronaldo, agora só escolhe o melhor da Copa, vai. Aí acho que não tem o que falar, Não, aí né? não tem o que falar. Griezmann, Mbappé ou Modric? Não, na boa, o Modric. O que o Modric fez é na boa, emocionante. O cara É bem legal, muito. Bem legal o que ele fez. E ele conseguiu se recuperar de um pênalti que Não só ele conseguiu se recuperar, ele falou, eu vou bater. Pois é. O cara não Olha, fugiu. O cara... Roxo, hein? Roxo. O cara botou na mesa. Roxo. Esse tem roxo. Né? Esse é veiudo. Então, vamos só mostrar a foto do Cristiano Ronaldo aí na Juventus. Para o deleite do público feminino, né? O Cristiano Ronaldo aí, né? O Cristiano Ronaldo. Pois é. Grande Cristiano Ronaldo. Sim! Né? E aí, cara, que comentário você ia fazer sobre ele jogar na Juventus? Lembrando que o campeonato italiano não é, né, o supra-sumo dos campeonatos. Já foi, Muito né? se fala do campeonato inglês. E o campeonato espanhol também, embora tenha aqueles 3 times que disparam, tá ficando cada vez... O campeonato italiano, final da década de 80, início da década de 90, era top, né? A gente tava na crista da onda. E aí ele teve um revés aí, né? Denúncias, uma série de situações em que fez com que ele saísse um pouco. O Cristiano Ronaldo, uma coisa é dinheiro, que não dá para negar, né? Dinheiro não aceita desaforo, ele não está negando, beleza. Agora, outra questão é que ele está aceitando um baita desafio, né? Qual é esse desafio? O desafio de levar a Juve a efetivamente levantar a taça, uma Champions. Porque é aí que eu falo que o italiano... Porque são 6 campeonatos seguidos que a Juventus ganha, né? Sim. Se eu não me engano. Se não me falha a memória, é isso. Mas e aí? O Cristiano Ronaldo vai chegar lá, é lógico que a tendência é ele deitar, que ele vai pegar um Milan se estruturando, Inter também se estruturando, a Roma, né, há poucos anos aí tá bem. Mas a Juventus está pensando alto e tem uma questão. O Cristiano Ronaldo, ele não é um cara que ele se dá por satisfeito. Se fosse assim, ele continuaria onde ele está, sei lá. Claro. Ele teria saído do Real Madrid naquela época que o Barcelona só dava cacetada nos caras. Pois é. E você vê que ele é um cara obstinado. Mas eu digo, você acha que tem bala para ele levantar uma Champions League? Porque é isso que os europeus querem. Eu penso que sim, viu? Eu penso que eles vão brigar lá em cima. Só vou pedir pro Vitão me passar a pergunta do Savoy aí. Cristiano Ronaldo não aceita. Na opinião de vocês, o Tite deve continuar à frente da seleção. Se o Tite deve continuar à frente da seleção? Isso. E aí, vamos responder o Savoy. Um abraço, Savoy. Savoy, um abraço. Valeu pela audiência aí. Legal, bacana. Eu penso o seguinte, nós brasileiros temos um problema muito sério, né? A questão do insucesso, a gente não consegue lidar muito bem com isso, né? Todo insucesso é ruim. E a gente não consegue extrair muitas vezes algumas coisas dessas questões, mas eu penso que em termos de trabalho deve permanecer. Eu penso que deve permanecer. O Deschamps está há quanto tempo na seleção francesa? Se você pegar 82, por exemplo, nós tínhamos o Tele Santana e que terminou a Copa. Todo mundo falando que ele tinha um estigma de pé frio e que não sei o que ele isso, ele aquilo. Ele saiu da seleção por um período e depois, em 86, ele retornou, né? Talvez se ele tivesse continuado,
né? Talvez se ele tivesse continuado, talvez o resultado seria diferente. Apesar de 86 o Brasil saiu por uma circunstância, não foi? O time do Brasil era muito bom também em 86. Eu acho que é muito importante a gente pontuar. A Isso que você continuidade falou eu acho de importante. continuidade. A continuidade é muito importante. A mesma coisa que aconteceu com o técnico da Alemanha. Eu acho que ele tem que continuar, só que eu acho que ele tem que mudar a postura. Sim. Não adianta ele falar que é meritocracia e não convocar quem tá voando. Isso. Entendeu? Não adianta ter... falar, puxar pra si a responsabilidade quando tá tudo bem e quando a casa cai e ir lá o diretor de futebol. Eu acho que precisa ter, né, um negócio que ele sempre bateu no peito e falou, que é essa questão do caráter. E aí você vê convocação de jogadores que ninguém entendeu direito, há boatos de que é o mesmo empresário, e aí termina a Copa, o pessoal vai pra Europa. E falar com o público brasileiro, como o público assim, brasileiro entenda também, né? Ele pode ficar, mas tá devendo e pra mim muitas vezes fica ruim. buscando palavras rebuscadas Porque e tal. na realidade, eu não quero que ele seja o melhor técnico, eu quero saber de taça, eu quero ganhar. E desculpa, é o quê? É jogar bem o Brasil? Há quantos anos a gente não tem isso? E é interessante uma coisa, o que importa é quem ganha. A Croácia é muito legal, mas pra gente não. Tem 5 estrelas. É verdade. A gente quer as 6. É basicamente o que a gente quer, que ganhe. Então se é o Dunga ou se é o Zé da esquina, cara... Nesses jogos, uma coisa interessante, a gente, na família, né, assistindo esses jogos e tal, e aí tem lá a molecada, o próprio Juan mesmo, né? O Juan, ele é louco pra ver a seleção ser campeã. Levantar o cara. Vai Corinthians aqui já. Né? Aí é aí que não ganha. Então, tá certo. é louco pra ver a seleção. Eu já vi várias vezes, viu, Juan? Só pra passar. Mas assim, eu tô velhinho, mas, mas mal, eu já Juan, vi. Agora, Juan, vai ser difícil, hein, Juan? Mas vai ser difícil. Do jeito que tá difícil, hein, Juan? Então, ó, você fica esperto aí, rapaz. E você vai levar uma mordidinha de vaca, fica esperto. Mordidinha de vaca. Bom, enfim, é isso. A continuidade é importante. Eu acho que ele deve continuar assim. Vamos pro mercado brasileiro? Vamos lá, vamos nessa. Olha, Corinthians, o Corinthians do Juan. Chegou o Jonathan, que é um atacante do Hannover 96. Danilo Avelar, lateral esquerdo, chegou do Torino. E saiu o Kazan e o Balbuena, que foi pro West Ham. Ou seja, saiu um atacante e um zagueiro, chegou um atacante e um lateral esquerdo. Essa saída, né, o Casinha, brincadeira, né? A saída parece a volta dos que não foram, né? Aquelas coisas assim. Meu, o cara tá saindo, mas ele veio. Ou seja, foram 3 reforços. A saída do Casinha e outros 2. Esse é mais um reforço. A saída foi um reforço. Aí ele veio com aquele discurso de que o gringo é da favela e tal, mas ó, né? Já era. Já era. Então, mas eu acho que eu penso que o Corinthians ele precisa reforçar em algumas situações. E conseguiu o que queria, que era o ataque, né? Precisava de um atacante. E conseguiu 2 coisas que queria, né? E se livrar do Casinha. E contratar um atacante. Juan, desculpa. Mas o Balbuena, eu acho que é uma perda. Esse daí perda, jogou bem, hein? No Palmeiras, o Gustavo Scarpa tá jogando com liminar, ou seja, a gente vai contar como esse é literalmente a volta dos que não foram. A volta dos que não foram, literalmente. Só que... Mas é um reforço, hein? Não, é bola, esse menino é bola. Só que olha só quem saiu. Keno, que foi para o Pirâmides. É uma perda. Olha, da onde que ele foi mesmo? É uma perda, ele foi para longe. Foi para longe, a gente nem sabe onde é. Olha, o Keno é uma perda. E o Tietê. É uma perda. Eu acho que... O Tietê também, mas é que o Tietê, ele tava num período que não estava lá muito bom, né, para ele. Ele perdeu um pouco de espaço, mas o Keno, ele é o jogador que ele tinha conseguido um espaço. E o Palmeiras estava muito dependente do Keno, das investidas do Keno. E aí, né, o dinheiro falou. Sabe o que eu acho? Mais alto. É muita galera boa ali, então eu acho que o jogador faz certo sair, mas eu acho que pro Palmeiras é uma grande perca. Sem dúvida, até porque o Palmeiras ele fica sempre na iminência de perder alguns craques. O Dudu, por exemplo, né? Ficou... Não, tem boatos. Muito tempo aí o pessoal querendo levar e tudo mais, quer dizer... eu penso que o Palmeiras ele perde, ele mais perdeu do que ganhou. Eu também acho. O Corinthians eu acho que... perdeu o Balbuena, eu acho que mais perdeu do que ganhou. O Santos, não saiu ninguém.
saiu o Serginho que estava emprestado e chegou o Brian Ruiz. O que você acha dessa contratação? Não é que é super aquela, pontual, mas vem com essa promessa. Bomba, né? Mas vem com essa promessa de... Não jogou bem a Copa do Mundo, o Brian Ruiz. É o costarriquenho, que o Santos namora desde a Copa passada. Né? É uma aposta. É assim como o Palmeiras apostou e não no é o Guerra, 10, né? Será que ele vai botar a bola ali? É uma aposta. O Santos, ele sempre, historicamente, ele se dá melhor com os caras que vêm lá, né, daquele CTzinho abençoado, né? Tá né? boa. Eu acho que o que falta é exatamente essa pessoa, uma que vai pegar a bola no meio campo e distribuir. Se ele conseguir fazer isso, ele precisa. O que está muito difícil de achar, né, em todas as seleções do mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. E hoje o Brasil mesmo não tem um 10 nato, né? E todos que são... O Brasil, ele está mandando para fora muito jovem atleta. É verdade. E o Brasil, a gente... E essa Copa do Mundo, de novo, a gente falando, essa Copa do Mundo foi um termômetro legal para a gente saber o quanto a gente está diferente dos caras. E o time que tem o 10, que é a Croácia, o Modric, tudo bem, o cara... tá morto, né? Vai descansar agora um mês. Mas se saiu bem, chegou, né, na final. O Pogba também é um cara que leva a bola ali. Falando, o Palmeiras tem muitos jogadores no plantel. Acho que o meu Palmeiras não emplaca. Não emplaca? Ele acha que o Palmeiras não emplaca? Que tem muita gente no plantel e não emplaca? Isso. Olha, especificamente falando para o Savoy nesse caso aí, né? Eu não acho, tá? Eu discordo. Vendo algumas entrevistas e algumas colocações do Roger Machado, o que eu penso, eu até mudei um pouquinho o pensamento em relação a ele. Roger Machado é um estudioso do futebol. Ele conhece muito, viu? Ele tem uma gama de informações e eu penso que passa muito por uma continuidade do trabalho, viu? Eu penso que esse Palmeiras emplaca. O emplacar necessariamente não significa ser campeão, né? Mas, por exemplo... Mas não agora. Mas... Pode ser que aconteça. Embora eu acho que o Palmeiras favorito... Vai estar... mordiscando sempre as primeiras colocações. Para mim, o Palmeiras é favorito para ganhar a Libertadores. Copa do Brasil, não é? E a Libertadores, o Palmeiras, enfim, está numa situação, vamos dizer assim, está numa boa situação, porque ele tem as decisões em casa, ele tem um público que está efetivamente acompanhando e ajudando e empurrando os jogos da Libertadores. O Palmeiras tem colocado de 33 mil para cima. Só que aí eu acho que vai de isso contramão. Conta também. Mas aí vai em contramão, eu acho que um pouco com o comentário dele. Porque a torcida, eu acho que o plantel do Palmeiras é muito bom, mas eu não vejo identificação dos jogadores com a torcida e nem identificação da torcida com os jogadores, tá? Eu não vejo uma identificação... não vejo uma sinergia. Para mim, os jogadores estão lá por conta de dinheiro. Isso em todos os times, mas assim, eu acho que o que pode ser um ponto decisivo, né? Se a gente tem um plantel bom e cara que veste a camisa e é palmeirense mesmo e é guerreiro, a chance das coisas darem certo mas é aqui fazer um comentário tá faltando específico. Isso em todos os times, mas tá? no caso do Palmeiras, o Palmeiras ele tem uma questão com a torcida que ela é muito interessante. A torcida do Palmeiras é exigente. Porque isso tudo que hoje o palmeirense sofre as piadinhas, o Palmeiras não tem mundial, não sei o que tratar, que tem de 1951, o primeiro campeão mundial é o Palmeiras. Enfim, mas essa questão, por exemplo, certo. É o que o corintiano sofreu na década de 60, sim. Na década de 70, quase que inteira. Né? O que o Santista sofreu de 20 anos sem ganhar durante nada. Muito tempo sem ganhar nada. O que o São Paulino está sofrendo agora. É isso. Então, eu acho que isso é o legal do futebol. Sim, mas eu digo que assim, agora, eu não consigo ver a identificação mas dos tem jogadores do Palmeiras que tem identificação sim com a torcida se identifica muito com alguns pontuais e em alguns ela namora por um período e logo acontece alguma coisa. É o caso do Jailson, por exemplo. Então o Jailson,
ele, enquanto ele estava só ganhando, ele era o talismã e tal, não sei o quê, era uma coisa. Quando aconteceu um pouquinho diferente, as coisas mudaram. Eu acho que também. ele, o Praz e o Dudu Né? são Então, pontos aí, fora ó, da mas curva. 86 jogadores não é muita coisa? E a Eliana Oliveira falou, Giba, meu grande amigo. Grande Eliana, um beijo no seu coração. Pois é, essa 86 jogadores, tá? Foi a pergunta do Samuel. Não é muita coisa? Não, precisa ter tudo isso. Concordo. O plantel de um time, né, um time de futebol, não se ganha. Isso, o Vanderlei Luxemburgo, lá na década de 90, ele falava isso. Isso lá no Bragantino, hein? Isso lá no Bragantino. Ele falava o seguinte: não se ganha um campeonato com um time de futebol. Ganha-se com um plantel em que você olha para o banco e você sabe quem você vai colocar para repor uma peça e tal, uma situação de jogo. E eu penso assim também. Não dá para você ter um time em que você tem, sei lá, uma contusão e um cartão vermelho ou um amarelo em que tira 3 jogadores e você olha para o banco e você não tem quem repor para o próximo jogo, e aí você coloca um cara que não dá conta, não adianta. Você tem sim. Aliás, pega nos últimos anos o Barcelona, que tinha banco, e depois o Barcelona, quando não tinha banco, o que aconteceu? Barcelona, estou falando de Barcelona, né? É verdade. Então, são questões diferentes, hein? É importante. Se quer, assim como o Flamengo está fazendo, está investindo bastante, está tentando montar um time, montar um elenco importante, o Palmeiras precisa montar esse elenco. Eu acho que elenco o Palmeiras e o Flamengo tem, o que falta é realmente definir um time. E isso é com o tempo. E assim que aí a continuidade teoricamente do os resultados vão, né, sim, surgir. Sim. Porém, eu acho que talvez, embora eu coloque o Palmeiras como favorito, pode ser que esse trabalho demore um pouco mais. Talvez esse ano não ganhe a Libertadores, que é o que tem que ganhar, né? Sim. Bom, cara, estamos recheados aqui. Acabou a hora do esporte, porque a gente estourou todos os tempos, mas precisa mandar uns abraços aqui, cara. Então, olha, primeiro de tudo, eu queria mandar um abraço, um beijão no coração do Kaique Favareto. Meu amigo tá fazendo aniversário hoje. Ô, Kaique, feliz aniversário pra você. 24 aninhos, hein? 24 é hoje! 24 aninhos. Ah, legal, meu cara. amigo. Bacana, legal. Então vamos lá, você pode falar essa... Um abraço aqui da equipe da WTV pro Rafael Scalvi, Vitória Keiko, Bianca Kimberly, Regilano Oliveira, Andréa Castilho, Eunatan Santos, Tita Torquato, João Santana, Joãozinho, um forte abraço para você. A mãe do Vitão, Dona Maria Aparecida, Marcos Savoy, um grande abraço para vocês. Baltazar, grande Baltazar, Alex Alves, Claudinei, Décio Camargo, Daniel, Leandro Santana, Sidney Santos, Vitor, Will, Arthur, Cabral, Felipe, João, Márcio, poxa, quanta gente, Patrícia, Vitor, Juan Simão, André Araújo, um beijo, minha querida. Olha, Gabriel, poxa, eu tem vou bastante gente aí, vamos aqui. lá. Gil Borges, Lucas Mateus, Rafael Mozart, Cris Almeida, Gabriel Camargo, Henrique Né, Isilda Aparecida, Mauro Vitor, Miguel Rena, Paulo Henrique, Rodrigo Silva, Bruno Daniel, Kaique Rezende, Vitor Barros, Malu Góes. E também Malu. mais um abraço pro Sid Clay e pro Luizão lá do MASP. O pessoal todo do MASP aí sempre assistindo. Tem o Robson, os toda dois essa Alex, galera que o acompanha a Michelzinho. gente aí, dia a Pessoal, dia. Obrigado, vocês são feras. Muito Show legal, de bola, bacana, galera. pessoal. Um forte Valeu abraço pra por vocês. fazer aí mais uma edição conosco. Semana que vem estamos de volta com o Brasileirão já. Emocionante, né, Brasileirão? A gente vai tentar fazer ele ficar emocionante, né? Se bem que essa Copa pra mim não foi tão legal, principalmente depois que o Brasil saiu. Então eu tô ansioso, alguma coisa tem que suprir isso daí. Tá, fiquem ligeiros que domingo tem o prêmio da Alemanha do GP, né? GP. De Fórmula 1, 10h10 da manhã. Isso, e aí a gente comenta na semana que vem. Na semana que vem. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço Até a pra vocês, próxima. pessoal.